Porque ele não falha. É o seguinte, ó. Eu acho que a covardia, eu acho que a bandidagem em relação ao que fizeram com Osmar Stabile ou o que fizeram com qualquer que seja a pessoa, desde que não tenha provado que ela roubou, que ela é bandida, que é ladrão, que fez o mal. O que fizeram para os filhos, para as filhas, que ele tem uma empresa digna, e eu vou defender ele, porque eu gosto dele. Eu gosto da pessoa do Osmar Stabile, eu gosto da esposa, eu não conheço a esposa, mas gosto das filhas. E são trabalhadores, tem 500 funcionários. 500 funcionários. 500 funcionários. Uma empresa de... E aí, os bandidos, aqueles que se dizem corintianos e que não são, para mim, vão e bota a faixa na casa dele por causa de um jogador? Não. Será que vocês não entenderam que o que o Osmar fez foi um jogo de cartas? E eu contei aqui nos Donos da Bola, tanto é que ontem nos Donos da Bola a gente já tinha falado que ia aceitar, muita gente achou que não, o próprio Luiz Fabiani e outras pessoas, que o Core não ia aceitar, foi 6-6 e só teve uma televisão, pelo menos daquilo que eu conheço, de Globo, Record, SBT, Rede TV, só teve a Band do apito final que esteve ontem lá com o Thiago Fanhani. Eu, Magrão, Quesada, todo mundo lá, certo? O Osmar Stabile, ele só pagou dívidas do Augusto, do Andrés, de todos aqueles que passaram pelo Corinthians. O Osmar Stabile errou e muito em ficar dando conversinha para muita gente. Telefone para muita gente, deixar dentro do campo um monte de gente que não tem nada a ver com futebol e que quer ganhar like e que quer ganhar muitas coisas de outro jeito. O Memphis chegando de Mercedes, chegando de Chrysler aí, não sei como é o nome do carro. É isso mesmo. Como é que é? Chrysler. Chrysler, carro blindado, ele tem o direito disso aí. E o que o Osmar Stabile fez, ele diminuiu quase 20 milhões da pedida do Memphis. Eu queria fazer uma pergunta para você, corintiano. Se o Flamengo tivesse interesse do Memphis nessas 2 semanas, ele aceitaria ir pro Flamengo ou não? Pro Cruzeiro? Pro Palmeiras? Jogar com o Neymar no Santos? Não sei. Não sei. Não sei. Mas o que o Memphis fez, não em abrir mão de 20 milhões, é que o Osmar foi firme nisso. Qualquer outro teria feito o mesmo contrato que o Augusto fez. Que o Pedro Silveira, que diz que é corintiano. Desculpa, corintiano não faz mal pro Corinthians. Eu sou ídolo do Corinthians, 7º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 26º artilheiro na história do Corinthians, campeão brasileiro com todos os meus companheiros, com o Fabinho, com o Somano, com o Márcio, com todos, com o Giba que está no céu, com o Jacener, com o Marcelo, com o Fabinho, monstro, com o Tupanzinho. Só que é o seguinte, eu já parei. Eu não jogo mais bola. Eu não preciso me comparar. Tem essa televisão lá, fecha ali para mim que eu tá me dando black aqui, fazendo favor. Um negocinho preto aqui. Aí, eu não preciso me comparar se ele é mais ídolo que o Marcelinho, que eu, que o Cássio, se o Calheri é mais ídolo que você, se o jornalista de hoje é melhor que você, se você no Internacional, no Corinthians, no Palmeiras, as pessoas têm você. Tá tudo bem quem pensa diferente. Tá tudo bem quem... Agora, a gente não pode ser injusto com um cara que tem mais de 70 anos e que invadir as contas dele. Vamos lá. Naquele dia que a gente fez, a gente estava ao vivo aqui lá do Parque São Jorge, não tinha um cara que entrou com a Tati e que estava sentado lá? O que eu falei aqui? Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Porque eu já sabia. Aí foi lá, se furtou, roubou, não sei se sumiu a camisa ou não. O que a polícia fez depois de um dia? Pegou. Mano, peraí, a polícia não vai fazer aquilo que tem que se fazer daquilo que foi feito com a família do cara? Do presidente do Corinthians? Ué, ele não tem que ir no Ministério Público? Ele não tem que falar das contas que foram feitas? Quem foram os caras que mais dinheiro jogou pelo ralo do Corinthians, administrativamente falando? O André Sanches. Quem mais? Roberto Andrade. Mário Gobi. Augusto. O que o Augusto fez é uma das coisas mais insanas. E eu fiquei do lado dele lá. E eu não fujo daquilo que eu fiz.
Agora é o seguinte, o que o Osmar fez, quem faria? De ter firmeza, de não ter um Mênfis e botar uma nota que aí é uma coisa que eu acho que pecou com isso. Porque você, Marcelo, você, Fernando Diniz, será que vocês não conversam entre vocês três? Será que não dá para entender que os outros jogadores também ganham menos? Se o Mateuzinho, o Matheus Bidu, qualquer dia o staff deles quiser meter o pau em mim, eles têm o direito de fazer isso. Porque o que eu quebrei os dois é brincadeira. Agora, pera um pouco. Aí quando o presidente, não quero mais. Por que não? Porque não tem dinheiro. Mas a torcida quer, a Gaviões quer, a Estopim quer, os influenciadores querem. Mas quem disse que os influenciadores querem? Quem disse isso? São 30 milhões de corintianos. Aí quando o Osmar deu a nota erradamente, deveria, como presidente, reunir a imprensa todos, falar, eu não vou renovar por isso, e eu não tenho dinheiro. Se o Corinthians tiver dinheiro, vocês renovam aí. Se fosse o Andrés, com todas as coisas erradas que o Andrés fez, o Andrés tinha resolvido isso em 2 minutos. Quem vai dar o cheque? Quem vai pagar? A gente conversou sobre isso, não foi, Caçada? Mas aí o Osmar começou a escutar fulano, ciclano, beltrano, Joãozinho, Zezinho, Pedrinho. E aí chegou uma hora que eles não conseguiram fazer aquilo que era o bem pro Corinthians. Que antes da Copa do Mundo, renovaram ou não. Aqui a proposta do Corinthians quer, essa é sua. Não quero, muito obrigado, não precisa voltar mais. Aí o que o Mênfis fez? Ele é tão grandioso, o Mênfis, hoje, que ele é um dos grandes ídolos do Corinthians dessa nova geração. E tem que respeitar ele. Porque ele poderia ter saído do Corinthians, mas ele não quis. Ele quis ficar. Ele gosta do Corinthians. Ele teve esse entendimento e ele teve que abrir as pernas. Sabe como? Com grana. Porque não é só ele que ganha. É um staff enorme. E aqueles que fizeram o contrato do Corinthians da primeira vez, não estão mais lá. E acabaram com o Corinthians. E fizeram mal pro Corinthians. O Mênfis tem alguma coisa a ver com isso? Absolutamente nada. Qual é a cobrança, por exemplo, minha como comentarista, e que quem paga meu salário é a Band? Por que ele não joga? Deixe sua opinião nos comentários, a curtida e inscreva-se no canal.